estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos a grata satisfação de estar trazendo aqui para bater esse papo gostoso com a gente, um amigo, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, advogado. Eu vou parar por aqui porque senão nós vamos perder o programa inteiro só falando do currículo dele. José Eduardo de Souza, muito obrigado por ter arrumado um espacinho nessa agenda comprometedora aí para estar vindo bater um papo com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui presente com figuras tão ilustres e essa associação dos engenheiros de Osasco, que é assim a casa dos engenheiros aqui, né? Exatamente. Então, agradeço a todos pela oportunidade. Nós é que agradecemos porque nem sempre conseguimos pessoas da sua importância para estar aqui com a gente. Paulinho, hoje nós temos que arrancar tudo que puder desse homem. Acho que tem história. Uma programação vai ser pouco. Não, mas ele vai vir outro programa. Certo. Esse homem tem história, cara. Mas vamos começar com a perguntinha padrão do início do programa. Pode chamar de Zé? Pode. Zé, por que engenharia? Por que engenharia? Engenharia é um dom. Eu, quando era criança, de pais pobres, gostava de fazer meus brinquedos. Então, o que a gente fazia? Pegava uma lata de óleo, cortava, pregava com 2 bracinhos em um toco de madeira e virava um trator. E assim a gente fazia o caminhãozinho, fazia o trator e várias coisas. Isso foi crescendo com o tempo. Então, nós fomos fazer escola pública e fizemos o científico. O científico, para quem não sabe hoje, no meu tempo, era quem quisesse ir para as áreas de engenharia. Exatas. Então, é um dom. Então, por que engenharia? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava e gosto de construir, de fazer alguma coisa. Então, eu fiz engenharia mecânica e, coincidentemente, fui mexer com trator, caminhões fora de estrada, ou seja, aquele dom de criança. Isso é que me levou a fazer engenharia. Você vê, o sonho se torna realidade. Se torna realidade. E na verdade, isso, vou repetir aqui uma palavra do meu santo pai. Ele dizia assim que quando a gente faz o que gosta, sempre faz bem feito. Sim, com certeza. Sim. Agora, você tocou num assunto aí que você foi trabalhar com uma linha de veículo fora estrada. Isso, porque eu fiz a faculdade de engenharia industrial, em São Bernardo, e nós tínhamos um grupo que mexia com áreas de carros, protótipos de um equipamento que seria o primórdio do metrô de São Paulo, foi algumas coisas que foram feitas. E sempre nós estávamos ligados a alguma indústria que estava por perto, principalmente a Scania, indústria de caminhões, a qual eu fiz estágio, né? E nós lá mexíamos com caminhões, com eixos, chassis, né? Então isso daí foi formando a nossa técnica, né? Então quando eu quando eu me formei em 1978, lá se vão alguns anos, né? Eu fui trabalhar, aliás, eu fui convidado a trabalhar numa empresa concessionária de venda de veículos pesados para a construção, ou seja, eu trabalhei numa empresa que não existe mais, chamada Sotema S.A. O que ela fazia? Ela vendia tratores da marca Terex. Na época, a Terex era uma fábrica que existia no Brasil, na BR-040, em Minas Gerais. Então, eles faziam caminhões fora de estrada, esses caminhões que trabalham em minerações, que nem na Vale do Rio Doce e tudo,
pás carregadeiras que trabalham em minerações, que trabalham em construção de estradas, né? Então eu fui trabalhar nesse concessionário. E fui pegar na graxa. E fui ser engenheiro de chão de fábrica. Então eu fazia toda a parte de orientação dos mecânicos na troca de um eixo, na troca de uma caçamba, que essas caçambas eram caçambas enormes, tinha um sistema de solda, que eu era especializado também, fiz especialização em solda, até que um dia, eu lá na minha oficina, vamos dizer, da empresa, que era uma oficina muito grande, sempre falava para os clientes, olha, esse caminhão ou essa máquina não tem assim, não vale a pena a sua reforma pelo custo, porque você não dá de entrada e compra um novo. Com essa tática de persuasão do cliente, os diretores falaram, Zé, vem cá para cima, você vai ser vendedor. Você vai entrar na área comercial. Você vai entrar na área comercial. E aí eu entrei na área comercial, passei a ser um engenheiro de vendas da empresa, tive um sucesso muito grande, né? Foi no início da Companhia Vale do Rio Doce, onde eles iam fazer a terraplenagem da mina de ferro. Então eu vendi, como engenheiro de vendas, muitas máquinas para o Vale do Rio Doce. Foi onde eu comecei minha vida, né? Eu me casei em 1979, que logo após o que eu já estava trabalhando, né, na Sotema, e aí continuei como engenheiro muitos anos, mas ligado à área comercial, não na área de projetos, mas eu dava o feedback para o pessoal da fábrica, embora trabalhando numa concessionária, numa representação, eu é que chegava lá em Belo Horizonte, na época da fábrica, falava, ô engenheirada, vem cá, está precisando corrigir esse erro aqui no eixo, aqui, lá. Quer dizer, eu dava o feedback para a fábrica, como engenheiro de campo, porque eu não ficava na mesa. Eu ia no campo, eu ia conversar com o peão, com aquele que pega a máquina, o motorista que pega a máquina. E sente os problemas do dia a dia. E ele fala, doutor, está errado isso aqui. Eu já falei várias vezes, ninguém resolve. Ah, peraí que nós vamos resolver. Então a gente ia na fábrica, tinha reunião com o pessoal técnico, às vezes até criava-se um certo embate, né? Quem é você, engenheiro aí da empresa tal, que é uma concessionária nossa, para dar algum parecer, no nosso trabalho, né? Mas as ideias eram tiradas de campo e eram passadas para o pessoal de projeto, que acabava corrigindo e o produto vinha em melhores condições. Isso foi minha vida inteira. E depois nós fomos mudando com o passar do tempo, né? Saímos um pouco fora da área de engenharia, entramos na área de administração, depois entramos na parte de empresário e atualmente advogado, né? Advogado por quê? Porque a gente pega todo o passado e usa no presente. Até tem uma observação, né, interessante, que o engenheiro, ele passa a conviver, principalmente você conviveu na área comercial, você passa a conviver com alguns assuntos de área jurídica, né? Passa. E é onde há um vazio, né? O engenheiro às vezes desconhece. E não querendo desmerecer nem a classe dos advogados, ao contrário, porque quando você leva algum problema da área tecnológica para o advogado que desconhece a tecnologia, ele também não linka. Não linka. Né? Então, essa curiosidade é que te levou a buscar eu recentemente, em 2004, entrei na faculdade, na Universidade de Mogi das Cruzes, aqui na região, fiz o curso de Direito, e mesmo no curso de Direito, hoje, eu vejo que falta muita informação no curso de Direito. Por exemplo, o engenheiro de segurança do trabalho, a qual eu também sou. Sim. Todo advogado estuda, na parte de direito do trabalho, o quê? Fazer rescisão, hora extra. Essa é a matéria que normalmente o advogado mexe. Então a pessoa é despedida,
o advogado vai defender os direitos. Só que tem uma parte muito importante que o advogado deve conhecer e deve se aliar ao engenheiro, que é a parte da insalubridade, sim, que é a parte acidentária, porque se o advogado, numa entrevista com aquele empregado que foi, vamos dizer, despedido, e ele nota na conversa que esse empregado trabalhava numa máquina sem proteção, que trabalhava num ambiente insalubre. Ele, na defesa, ele vai acrescentar esses elementos e vai dar o que aquele empregado tem de direito, de fato, entendeu? O que às vezes falha muito, né? Falha. O engenheiro, principalmente hoje, o engenheiro mecânico, qualquer área é importante. Mas o engenheiro de segurança, ele está hoje ligado com os advogados, porque ele até então era chamado como um item de, vamos dizer, quando você tem uma pendência na justiça, o advogado ele não é técnico, então vem a figura do engenheiro para dar como se diz, a parte técnica, a parte... O assistente técnico. É o assistente técnico, né, que entra no processo, né? Mas hoje tem advogados, por exemplo, na minha subseção, que eu sou coordenador dessa área, eu sou presidente da comissão que faz a ligação do engenheiro com o advogado, ou seja, eu dou a todos os advogados a instrução do que é um PCMSO, o que é um LTCAT, o que é o que é insalubridade. Não é a insalubridade que ele está lendo no livro de direito, e sim, de fato, o ambiente, para ele saber o ambiente, se ele é insalubre ou não, se o trabalho dessa pessoa é insalubre ou não, porque o advogado ele pode estar trabalhando para o lado do empregado e amanhã está trabalhando para o lado da empresa, então ele tem que saber todos esses detalhes. Então, é muito importante o engenheiro dar essa informação ao advogado para que ele possa defender corretamente e condizentemente ao empregado ou à empresa, se for o caso. Sim. E também nós procuramos as associações próximas a nós e fazemos muito encontros, onde fazemos palestras para que eles aprendam, para que eles saibam também como que se trabalha nessa área. Por exemplo, aqui em Osasco, a Associação dos Engenheiros de Osasco, ela é muito importante para dar a esses engenheiros que na faculdade, infelizmente, não tem isso, tanto a engenharia não tem uma formação de direito, como o advogado não tem uma formação também na parte de segurança do trabalho. Você entendeu? Falta isso às faculdades. Então, a associação, ela pode, juntando com outras associações ligadas a essa área, e dar essa formação, dar esse subsídio ou esse acréscimo, esse plus para o engenheiro recém-formado, porque a associação é muito importante para os recém-formados. Essa é a ideia que a gente tem da propagação de cursos que a gente vai vincular na associação. Zé, esse assunto é muito importante, nós vamos deixar para o segundo bloco. Tá, ok. Vou fazer um pequeno intervalo, aguarde e já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência
dos profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de costume, eu vou fazer a recomendação a você, telespectador. Se houver a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional o preenchimento da RT. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode contratar para esse serviço que você está necessitado. E quero lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua RT, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione Cidade de Osasco. Você estará contribuindo com parte desse pagamento para a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai estar retornando para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos retomar aqui com o Zé Eduardo. Que papo bom esse, né? É bom conversar com pessoa culta, né? Que detém essa informação, que às vezes muitos dos colegas profissionais às vezes conhecem. É verdade. Eu vou antecipar uma coisa aqui, em público. A Associação de Osasco tem um fórum de engenharia bienal. E, casualmente, esse ano nós devemos estar fazendo. Eu tenho a impressão que o senhor vai ser convidado para dar uma palestra. Com muito prazer, com muito prazer. O que depender de mim, eu Não, posso porque, na verdade, a gente procura trazer pessoas que esclareçam dúvidas, que tragam conhecimento. E eu já percebi que você é uma pessoa que detém essa capacidade, então... vai ser muito legal. Eu já fiz palestras até em Brasília, no Senado, pela ONG do Senado, né? Tem uma ONG no Senado, e eu já por 2 vezes estive em Brasília, já faz um certo tempo, né? Não agora. E é interessante porque em todos os campos da engenharia necessita dessas informações complementares, né? Para que se aprenda. Né? Porque, infelizmente, eu posso dizer que o engenheiro, ele é um técnico. A gente falava assim, na última palestra nossa, ele é um técnico que tem a sua visão reta. E quando você começa a ampliar o seu conhecimento, passa para as outras áreas, você passa a ter uma visão aberta. Então, com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, ela poderá dar essas informações, poderá dar esses subsídios para os engenheiros que também tenham interesse, porque se não tiver interesse, não adianta. Tem que ser um engenheiro de mente aberta, que tenha interesse de conhecer. O conhecer é uma virtude, e assim ela estará colaborando para esse profissional na vida toda dele. Porque ele é jovem, normalmente quem vem assistir uma palestra numa associação, vem muitos jovens. Haja vista que teve aquela entrevista com o Dr. Felipe, né, que é um jovem que está, né, hoje como conselheiro do CREA. Então são pessoas que têm interesse e que vão, de fato, ser multiplicadores. Eles vão passar para outros. Você tocou num ponto que é o carro-chefe dessa nossa intenção na associação. Porque, normalmente, nós fazemos esse evento no auditório de uma universidade. Sim. Então, existe a participação desse jovem ainda estudante. Sim. Então, ele já começa a tomar conhecimento do que é o conselho, do que é uma associação, do que é sindicato, do que é segurança do trabalho, mesmo que ele esteja só na área de civil, mecânica, eletromecânica ou mecatrônica, agora que está muito na moda esse nome, né? E qualquer área de engenharia. É muito importante. Então a gente leva para esse povo mais jovem, para esse povo que está ainda estudando,
já um pouco do conhecimento do que ele vai encontrar a hora que se formar e cair nesse mundo de mercado de trabalho aí, né? Muito importante. Eu tive a oportunidade, estudando na FEI, nos anos 70, de recebemos no auditório muitas entidades, inclusive naquela época o CREA esteve diversas vezes fazendo dentro da universidade palestras, mostrando o que era o CREA, porque o aluno não sabe o que é o CREA, tá? E outras entidades também estiveram lá, eu me lembro daquela época, né? E isso despertava no jovem, né? Poxa, eu quero conhecer, eu quero me filiar. Tanto é que quando eu me formei, em 78, o CREA estava presente na nossa colação de grau, a colação de grau da universidade, não a festiva. Estava presente e quase todo mundo assinou a ficha. Você entendeu? Coisa que eu não vejo mais. Eu vejo uma colação de grau de engenharia, que eu já tive em 2 ou 3 recentemente, o CREA não está presente. Não está presente. São pouquíssimas. Isso, ele não está presente, porque ali é o momento dele já chamar aquele estudante, aquele recém-formado, aquele engenheiro, para dentro do CREA. E eu acho que aqui em Osasco, por ser também uma cidade um pouco menor do que São Paulo, né, ela tem, pela associação, condições de fazer um link com as universidades locais e cada vez que se tenha uma colação de grau, estar presente, até dando algumas palavras de incentivo aos profissionais que estão se formando. Isso daí é um trabalho da associação. E a associação deve fazer esse trabalho também, acredito eu, me desculpe se eu estiver errado, com uma certa frequência. Esses encontros anuais, ou bianuais, ou trianuais, eles devem ser mais frequentes possíveis, porque você vai criando no aluno, naquele, vamos dizer, estudante de engenharia, a vontade de participar, a vontade de também se socializar. Porque eu conheço muitos engenheiros que são nerds, vamos dizer assim, eles não têm ligações com outros, eles são isolados. Então, quando você consegue juntar esse povo, você cria uma família. Eu acho que é importante, eu acredito no trabalho da associação muito importante. A própria razão de ser associação, né? Sim. É isso, é congregar elementos profissionais da mesma área para benefício próprio, né? Para você poder fazer esse benchmark aí, para poder trocar essas ideias. E olha, é muito importante a associação, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Sim. Juntos, é uma força. Você sabe que com esse avanço da tecnologia, né? Eu vou contar aqui uma historinha. Desculpa se eu estou sendo chato com você, telespectador. Mas com o avanço da tecnologia, tem o tal do WhatsApp. Sim. E existe um grupo da minha até época de formatura. Claro que é um grupo pequeno em função do número de formandos que teve na época. Hoje a gente tem lá 20 ou 25 colegas da mesma sala de aula. Sim. Você sabe que a gente troca informação, a gente pergunta, porque na verdade eu era o velhinho da sala, né? Porque eu não fui estudar na época certa. Sim. Eu fui fazer engenharia um pouco mais tarde. Então, tem algumas pessoas que têm uma experiência maior em determinada área e às vezes o amigo está com problema, falou, alguém conhece o que fazia aqui? Então, e o outro fala. Sim. Então, isso tem que ser usado. E a associação é uma das caminho, maneiras que acontece. Você vê nas nossas reuniões, né, que também aparece esse tipo de assunto, dúvida, essa discussão. Não tanto na reunião, mas quando acaba a reunião sempre tem aquela cervejinha e tal, não sei o quê, aí começa o papo.
Não, mas ela prossegue. Depois da cervejinha ainda prossegue, porque Sim. Né, isso vai além. Né? Vai. É muito importante a associação. Todas as associações são importantes. Dos engenheiros, dos engenheiros e arquitetos, né? Embora arquiteto agora é um grupo... Mas a associação ainda é mista. Ainda é mista, né? E administradores, advogados, né? Então, o maior corporativismo que se vê é na advocacia. Isso. Que é o grupo mais coeso que a gente tem é na advocacia. O CREA está indo para o caminho. Está indo. Eu participei como convidado de uma plenária, né? Plenária, acho que até o senhor estava presente, né? E eu achei muito importante aquilo que eu vi, porque eu sou da época que o pessoal não dava tanta credibilidade ao CREA, mas eu acredito agora que com o Curimori a coisa mudou. Eu fiquei de boca aberta. Houve uma melhora substancial. Eu fiquei de boca aberta. Não estou desmerecendo os outros presidentes, Sim. não. Eles fizeram o trabalho deles, mas eu devo reconhecer que o nosso presidente, o Curimori, ele deu uma... Não, eu fiquei boca aberta. Eu conheci o CREA, acho que talvez numa data muito politizada, né? Que não se dava assim o retorno ao engenheiro, né? E hoje eu vejo que está havendo um retorno ao engenheiro. Com certeza, né? Com certeza. Inclusive nós tivemos um encontro agora no final de semana em São Pedro, não do CREA, mas da Federação das Associações, né? Uma reunião do Conselho Pleno, que todos os presidentes de associação fazem parte Sim. desse conselho que rege a federação. E como era um evento de engenharia, era um evento da federação, Curimori estava lá participando. Eu recebo no meu Facebook, ele participa do meu Facebook, né? Eu recebo todas as informações que ele posta, né? Eu acho muito importante. Muito bom. Eu acho que é importante, porque, na verdade, o Conselho de Engenharia é o top da tecnologia. Sim. Sim. E nada mais justo do que ele ter dentro do Conselho o melhor da tecnologia, né? Claro. E isso é que o Curimori fez. Sim. Aliás, parabéns, Sr. Francisco. Na verdade, a gente brinca com ele é uma pessoa muito simples. Você conhece o Curimori? Não, eu conheci pessoalmente. Mas é amigo de verdade. Conheci ele, a esposa. Aliás, todos que estão à sua volta são pessoas excelentes, inclusive o senhor, né? Olha, já vai puxar. Pronto, tá vendo? Então, só por causa disso aí, eu vou encerrar o programa, porque o nosso tempo acabou. Zé Eduardo, muito obrigado. Estarei sempre aqui quando precisar. Por estar aqui com a gente, e eu quero deixar esse finalzinho para você tecer os seus comentários. Não, eu acho muito importante a associação, digo a todos os engenheiros e arquitetos que estão nos ouvindo, participem da associação, sejam membros ativos, leiam o que o CREA está mandando de informação, que hoje tem muita informação do CREA, ou seja, participem. A associação é participação. Isso aí. Muito obrigado, Zé Eduardo. Obrigado, Paulinho. Obrigado a você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.